Seguimos então com o noticiário internacional. Nicolás Maduro prestou juramento hoje para continuar sua ditadura na Venezuela até 2025. A cerimônia aconteceu no Supremo porque a Assembleia Nacional tem maioria da oposição e não reconhece a legitimidade de sua reeleição. Sobre o discurso de Maduro, quero destacar, por exemplo, diz que a Venezuela está, abre aspas, no centro de uma guerra mundial, conflito que, segundo ele, é travada por, aspas de novo, governos satélites dos Estados Unidos. Ele citou o Brasil e a Colômbia. Sobre o Brasil, aspas para o ditador. Veja o caso do Brasil, o surgimento de um fascista como Jair Bolsonaro. Sobre a Colômbia agora, disse, quem libertou a Colômbia foi o exército de Bolívar, Simão Bolívar, e não o Capitão América. Pois bem, Estados Unidos, Canadá e os membros do chamado Grupo de Lima, do qual o Brasil faz parte, não reconhecem a legitimidade do novo mandato de Maduro e não estão lá, não enviaram representantes para a cerimônia. A Organização dos Estados Americanos, a OEA, também se manifestou dizendo que o governo é ilegítimo. Queria destacar aqui alguns dados, primeiro alguns números. 9 em cada 10 venezuelanos hoje vivem abaixo da linha da pobreza. Um salário mínimo na Venezuela hoje mal compra uma lata de leite em pó, porque o país está mergulhado numa hiperinflação, numa crise econômica que só se agravou com a queda do preço do petróleo nos últimos anos. A população não tem comida, a falta de abastecimento não tem remédio, o parlamento chegou a decretar uma crise humanitária e a dívida externa só cresceu 5 vezes nos últimos tempos. Não fossem sucessivas eleições fraudadas, não fosse um regime que prende os seus opositores, vídeo Leopoldo Lopes, no caso do Capriles também, que não pode concorrer, Leopoldo Lopes está preso, também alguns vizinhos esquerdistas, e aí inclui-se os governos de Lula e Dilma com toda a sua conivência e a sua solidariedade, o chavismo já tinha sido riscado há muito tempo, muito antes de vir empurrar a sua população para o abismo. E sabe quem estava lá batendo palma, não como representando o Brasil, mas sim o PT? A senhora Gleisi Hoffmann. Vamos lá, Vera Magalhães. Pois é, a Gleisi foi lá, disse que estava em solidariedade ao governo Maduro contra uma decisão do governo golpista do Brasil. Então ela inverteu totalmente, né, as partes da equação, colocou o governo ilegítimo como legítimo e o governo eleito agora como golpista. Foi aprovada uma resolução em Lima, em que o Brasil foi um dos signatários, foi um dos, inclusive, proponentes da resolução, para que não seja reconhecido o governo Maduro e instando a não assumir para esse novo mandato que vai até as calendas gregas e depois devem dar um jeito de prorrogar igualmente. É uma ditadura, embora forje eleições, elas não são lícitas. Houve mais de 54% de abstenção nas últimas eleições, várias denúncias de fraude, a população está passando fome, está fugindo do país, vindo para o Brasil. O PT não faz nenhum reparo a esse regime, dá sustentação a ele irrestrita, sem nenhum questionamento. Isso é uma vergonha para um partido que já se desmoralizou quanto podia internamente e agora está se desmoralizando também no fronte externo. A Gleisi Hoffmann, não à toa, inaugurou hoje mesmo seu canal no YouTube, reinaugurou, falou, vou aqui voltar esse canal, onde eu vou defender o PT, etc. Ela teve mais de 17 mil dislikes e algo como 700, 800 curtidas. Então, num sinal claro de que não está falando a língua da população brasileira. O PT deixou de falar com o povo brasileiro. E está numa negação completa da realidade, não percebeu o que aconteceu, não percebeu o grau de distanciamento que existe entre essa sua pauta maluca, que flerta com crime, que defende a impunidade, que defende ditaduras, e o que a população realmente deseja. Não tem nada para propor, nem no lugar do governo Bolsonaro ao qual ele faz oposição. Não tem uma alternativa que seja viável, que não seja do mundo da lua ou diretamente dessas doutrinas bizarras que a esquerda segue
atrelada a elas. Então é uma coisa triste, né? É um retrato triste da esquerda brasileira e que assim vai ficando no ostracismo, deve amargar muitas derrotas se não virar esse disco rapidamente. Joel, sua análise. O discurso do Maduro, ele diz que a Venezuela está no centro de uma guerra mundial, né? Como se tivessem vários países ali conspirando e agindo contra a Venezuela. Isso é uma mentira gritante. Todo o fracasso, toda a catástrofe humana que a Venezuela vive hoje em dia é exclusivamente produto das próprias políticas do governo Chávez e depois Maduro. E não faltaram condições favoráveis para eles, hein? Lembrando que a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. São grandes exportadores, mas politizaram, aparelharam e usaram de forma tão irresponsável a sua estatal do petróleo que ela perdeu capacidade produtiva ao longo dos anos. É um mérito único, não só o valor, mas a quantidade de barris de petróleo foi se tornando menos capaz, menos produtiva. E quando o preço do petróleo caiu, não tinham preparado nada, a economia estava detonada por causa das medidas de extrema esquerda que foram tomando ali, de socialização, de estatização de negócios, controle de preços, detonaram totalmente o mercado interno. Então, quando o preço do petróleo caiu, daí não sobrou nada. Isso é o lado econômico, que produziu a tragédia humanitária de fome e de migração em massa que a gente vê. E tem o lado político também, de eleições totalmente fraudulentas e mais, tortura e execução em larga escala de opositores. Então é um governo, assim, uma ditadura terrível, muito pior do que foi a ditadura brasileira, por exemplo, na escala da violência que ela tem feito contra a sua população. É muito correto que o Brasil e outros países sejam frontalmente contra e não reconheçam esse governo que já foi muito além de qualquer tolerância possível. Porque existe um esforço diplomático constante aí de tentar, quem sabe, trazer alguma eleição democrática para o país, mas isso tem se mostrado um fracasso recorrentemente, ele não vai abrir mão do poder. Vamos ver, o mundo tem que começar a fazer sanções mais sérias contra o governo venezuelano. E é claro, a gente vê aqui no Brasil o PT tentando usar isso de uma forma teatral, obviamente, tentando jogar para uma torcida, mas uma torcida inexistente, né? É preciso lembrar, o radicalismo de esquerda e o de direita se retroalimentam. Para o chavismo é bom que exista o Trump e o Bolsonaro, porque ele dá algum semblante de verdade para as mentiras que o Maduro conta lá dentro. E para o Trump, para o Bolsonaro e para outros da extrema-direita é bom que exista uma esquerda mais radical, porque eles sempre dizem, olha, se a gente sair, o PT volta o bolivarianismo, cria aquele espectro também. Na verdade, o bolivarianismo é uma força em franca decadência, felizmente em franca decadência, e aqui, mesmo internamente ao Brasil, mesmo o público poderia gostar do PT, ignora isso, acha totalmente irrelevante, não tem nenhuma simpatia pelo regime Maduro. Vozes da esquerda brasileira já se levantam também contra ele, algumas demoraram mais, outras desde lá atrás já o faziam. E é bom lembrar também, se há algum motivo pelo que as pessoas lembram com ternura e gostam dos anos do governo Lula, não tem nada a ver com essa retórica sul-sul, não tem nada a ver com enfrentar o imperialismo nem nada disso. Tem a ver com redução da pobreza e combate à fome, melhora da qualidade de vida. É isso que um governante tem que fazer se quiser o apreço da população. O PT agora está num caminho, talvez sem volta, hein, de um erro não só humano, porque é um erro humano, porque é imoral a defesa do regime Maduro nesse momento, mas também um erro político, estratégico, gritante. Eu não vejo como isso aí vai se reverter em votos lá na frente. Eu acho curioso quando ele fala em governos satélites dos Estados Unidos, porque na América, especialmente na América do Sul, no caso, ele não poderia estar se referindo aos seus vizinhos, né? Porque se a gente for pensar que nos últimos anos o Brasil, a Argentina, o Uruguai, a Bolívia ainda, até o Chile durante um período, o México agora, são vários países de centro-esquerda, alguns até de esquerda, não são alinhados aos Estados Unidos. Ele está se referindo ao Brasil de agora, pós-Bolsonaro, e a Colômbia, né, que é aí sim há mais tempo um regime, um governo alinhado com os Estados Unidos. Acho que está se referindo especialmente a esses dois. É que no discurso dele, ele fala que existe uma permanente manipulação que dura 20 anos. Mas aí é a paranoia, né? Paranoia de ditador. A gente tem que dar um desconto. Disso a gente concorda, não tem dúvida.